Então hoje, gente boa, nós damos prosseguimento ao nosso caminho do discípulo. A gente está no capítulo 5 de Mateus. Há 1 ano e 4 meses atrás nós iniciamos em Mateus 16, fizemos uma viagem detalhada o ano inteiro sobre a vereda do discipulado, variáveis múltiplas dessa convocação de Jesus a nós, o seu significado, até que chegamos ao capítulo 19, onde iriam iniciar perguntas, uma sucessão de perguntas, de questões dos fariseus e dos saduceus a Jesus, e que eu disse que era o lado cretino da jornada do discípulo, e que antes de nós entrarmos nele, eu preferia trazer vocês de volta a um momento anterior do caminho, da vereda, da jornada que nós juntos não havíamos percorrido e que tinha a ver com o chão, o fundamento cotidiano desse andar, desse caminhar. E aí nós fomos para Mateus, capítulo 5, para o chamado Sermão do Monte, onde nós vimos os dois paradigmas daquela mensagem, o dos dois fundamentos, o na rocha e o arenoso, e os significados de ambas as coisas, tendo a ver com a rocha, o erigir a vida sobre o fundamento do Evangelho. Estas minhas palavras, é o que Jesus diz lá em Mateus 7, evocando o contexto antecedente, tudo que ele tinha ensinado antes, e erigir a vida na construção arenosa, fadada a não aguentar o tranco da existência. A construção arenosa é não levar em consideração o ensino do Evangelho e, ao contrário, praticá-lo de maneira antitéctica. Basta que eu não esteja seguindo o ensino do Evangelho, que eu já estou vivendo o anti-evangelho, que eu já estou construindo no chão arenoso. Não preciso me esforçar para construir no chão arenoso. É natural na minha natureza caída, egoísta, vingativa, perversa, cheia de julgamentos, insensata, tola, que valoriza exterioridades, facilidades, que chama isso de meu louro, de minha bênção, que diz aleluia para qualquer coisa que se torne fácil demais para a gente, que nós julguemos que nos dá o privilégio de nos sobrepormos ao próximo, ainda que ilusoriamente nos utilizamos e utilizando do nome de Deus para praticarmos violências, domínios, controles, para vivermos e nos alimentarmos de iras, de ódios, de agressões, de nulificações do próximo. Tudo isso aí que é o caminho natural da vida, se nós nos entregarmos a nós mesmos, é construir no terreno arenoso. O que não é evangelho é areia da existência. O que não é rocha de Jesus é estrutura fadada à demolição, a queda, a auto-ruína. Segundo paradigma que a gente viu das duas portas, dos dois caminhos. A porta estreita, a vereda estreita, a porta larga, o caminho largo, com equivalências idênticas. O caminho estreito é o abraçar o sentido do Evangelho. A porta larga é essa autopermissão para a indulgência instintual, animal, nos mesmos caminhos do chão arenoso. Vingança, ódio, todos os descuidos em relação ao olhar do amor e a entrega fácil e deliberada às pulsões que só vão gerando os caminhos que a gente, se olhar para trás, verificará que só tem o que consertar, porque o fluxo natural é de um atropelamento e de um atropelar incessantes. Isso está visto, já tem 1 mês e meio, 2 meses que a gente circunda em torno disso aí. Já vimos que a pressuposição de Jesus para
que a base do ser seja rocha, ou para que a escolha da vida seja porta estreita, é a compreensão de que o chamado dele é para que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. A dos escribas e fariseus, uma justiça para o lado de fora, behaviorista, comportamentalista, estatística, quantificável, apresentável, performática. A justiça do reino de Deus para dentro, interior, não tem nada a ver com um intimismo que não produza resultados externos, mas ao contrário, a justiça do reino de Deus é consciência. Se é consciência, ela produz pensamentos que geram atitudes, que produzem comportamento, que se expressam na vida da maneira mais concreta e objetiva possíveis. Tudo isso está compreendido. Aí ficamos um mês e 5 dias só vendo a questão do homicídio e da subjetividade dele. E eu espero que isso tenha ficado bem compreendido. Aí há 2 quartas-feiras ou 3 quartas-feiras atrás nós entramos em Mateus no capítulo 5, na questão do adultério. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Nós não estamos tratando, nunca esqueçam, de questões apenas tópicas. Estamos continuando a falar de construir na rocha ou construir na areia, de escolher a vereda estreita ou escolher a vereda larga. Então, adulterar é escolher a vereda larga, é construir na rocha, é edificar para cair. Se alguém tem dúvida, pelo amor de Deus, não persista na dúvida. Tenha certeza absoluta. É como dar um pulo de cabeça na espada, meu irmão. Você vira uma melancia e se abre no meio. Acabou você. É o que se descreve em Provérbios 6, Provérbios 8. É uma das denúncias mais veementes da Escritura. É um mandamento da lei. É um fato da vida. É uma observação que os nossos olhos podem constatar. Faça o caminho do engano, da traição, do adultério. O que aguarda você é a cova de todas as tristezas, de todos os abandonos, de todas as vergonhas, de todas as culpas, de todas as desconstruções do que um dia você tenha sonhado construir. Será, se é que algum dia você teve esse sonho, sem falar que o prevalecer desse espírito que se habitua à traição produz um dos vícios mentais e uma das desconstruções de caráter mais profundas e com implicações mais capilares que um ser humano pode consentir que dentro dele aconteça. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Na quarta-feira passada, depois de um intervalo de uma quarta-feira sem encontro nosso, por motivo de viagem, eu falei sobre a estrutura inicial do que a gente iria ver olhando para essa questão do não adulterarás. Fiz uma introdução que primeiro contemplou o significado objetivo desse mandamento na história, nas nossas observações, e nós vimos a diferença entre ele e não matarás, como tão pouca gente tem na história humana a notícia pessoal e particular de ter cometido esse crime, do ponto de vista objetivo, de historicamente ter matado alguém, mas como na subjetividade ninguém escapava da universalidade dos filhos do ódio, da antipatia, da ira imotivada, das agressões verbais, do olhar cruel, implacável, de nulificações do outro, deliberadas, enfim. Nós vimos a universalização e a inclusão de todos nós no grupo dos homicidas universais, na catolicidade do nosso homicídio subjetivo. Diferentemente disso, eu disse quarta-feira passada que já esse mandamento de não adulterarás, se em relação a não matarás, menos de 0,5% dos humanos praticaram um crime dessa natureza de modo concreto, do ponto de vista do não adulterarás, dependendo da sociedade,
A maioria do pessoal já embarcou nesse direto. Já se sente com concessão e com permissão social, uma espécie de acordo tácito, que uma pulada de cerca, dependendo da circunstância, diria Nelson Rodrigues, pode salvar um casamento. Então, há sociedades em que os índices de traição são elevadíssimos. Já começam elevados no namoro. O cara já não consegue mais ser fiel nem a ficada de 3 minutos atrás. Já trai na coluna seguinte. E com esse tipo de semente, de premissas, imagine o resto da massa como já não vem corrompida. Aí o pessoal hoje em dia trai por várias razões e dá para si as justificações de todos os tipos e de todos os níveis para fazer isso com uma regularidade horrorosa. E nenhum de nós também tem dúvida a respeito disso. Não há ninguém aqui que trabalhe num lugar onde isso não role, não há ninguém aqui que não tenha um amigo vivendo esse drama, não há ninguém aqui em cuja família essa dor já não se tenha instalado 1, 2, 3, mais vezes. Não, talvez a maioria aqui, de um modo ou de outro, já sentiu essa dor, seja como ofendido, seja como praticante, sabe o peso e a implicação desgraçada do que isso gera, como dor no coração de quem é o ofendido e como dor no coração de quem seja um ofensor que não tenha perdido a consciência. É uma dor desgraçada, com um poder de aniquilar a conjugalidade para sempre, a ponto de que Jesus disse que essa é a cláusula indiscutível para terminar qualquer casamento. É a traição, é o adultério. E aí, em relação a esse mandamento, a maioria na nossa sociedade trata isso cada vez com maior banalidade. Só que Jesus foi mais fundo ainda. Numa sociedade que trata isso com banalidade, e a maioria das sociedades humanas sempre banalizaram o adultério, sempre houve um acordo tácito de incluir a gravidade do adultério até no anedotário mais pesado das nossas brincadeiras religiosas no ocidente da Terra, ou mesmo no mundo monoteísta, como, por exemplo, aquela historinha que Matusalém contou para os descendentes dele, chegou até os nossos dias, de que Moisés, quando desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei e leu para o pessoal um mandamento após outro, foi aquela grita geral: corta o 7, corta o 7. E foi daí então que o número 7 ficou com esse cortezinho, esse tracinho que a gente usa, porque o pessoal gritou: corta o 7! E Moisés pensou que era só para mudar o signo. Aí deu uma mexida e ficou o negócio. Mas foi uma grita de todo mundo: corta o 7! Desde sempre. Só que nos dias de Jesus era assim também. Alguns dos episódios mais candentes dos evangelhos têm a ver com pecadores da área sexual que se converteram, que se voltaram para Jesus, que vieram a ele. Provavelmente a história mais radicalmente humana do evangelho seja aquele encontro de Jesus com a mulher apanhada em flagrante adultério, conforme a narrativa de João, no capítulo 8, onde a lei de Moisés encontra o Evangelho, na prática, que é: Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E naquele sentido, de fato, Moisés mandou. Não há no Velho Testamento a proposição de uma conversa, do tipo: vejam os anciãos da cidade, caso a caso,
para ver se o cara não estava abusando muito da mulher e a coitada não teve alternativa a não ser traído. Não, era pão, pão, queijo, queijo, faca na bota. Traiu, vai se entender com o teu Criador, porque nós vamos jogar pedra mesmo em você. De preferência só na mulher, né? Porque os homens faziam parte da maçonaria sexual que sempre associou os machos em acordos também tácitos de proteção perversa uns dos outros e de acobertamento. Mas Moisés mandou. E ali naquele episódio de João 8, a gente tem o que Moisés mandou, encontrando o que Jesus disse. E o que Moisés mandou é que tais mulheres apanhadas indubitavelmente em flagrante adultério, tanto ela quanto aquele que com ela pratique o adultério, porque para tangar precisam dois tangando, não dá para tangar sozinho, não é? Então, que fossem apedrejados. E eles estão ali com aquela coisa devocional, raivosa, babante, culto de pitbull, adoração dos leões famintos, com a pedra na mão. É aqui que a gente hoje satisfaz o nosso apetite sexual fetichista e sádico. Porque dois tinham sido apanhados em flagrante adultério e uma multidão inteira estava se orgasmando de ter o privilégio de punir imaginando o que tinha rolado ali em cima daquele corpo que agora se prostrava sob uma montanha de pedras. E aí vem Jesus. E eles dizem, oba, melhor do que apedrejar essa mulher é apedrejar essa mulher e Jesus. Vamos ver se Jesus nos dá um motivo para a gente jogar pedra nele junto. E foram logo com uma pergunta cretina. Jesus, olha, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E Jesus disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Fecha parênteses. Voltando para Mateus 5. Eu disse que, diferentemente do homicídio, pecado ou crime objetivo e concreto em relação ao qual uma minoria apenas incide nele, o adultério, na maior parte das sociedades humanas no passado, incluindo a nossa no presente, tem uma vigência de prática e um volume estatístico extraordinariamente grande. E nos dias de Jesus também. E eu fui a João 8 para trazer a gente de volta para esse ponto aqui do encontro de Jesus com a lei. E que nos faz enxergar o seguinte. Na realidade, conquanto a maioria, do ponto de vista concreto, nas sociedades humanas, tenha praticado, experimentado a desgraça disso, que tem o poder de uma corrosão e de destruição familiar e de desconexão e de sincronia na harmonia da vida como poucas coisas, e apesar disso a gente experimenta, não satisfeito apenas com o fato de que a maioria tropeçou, tropeçará ou corre o risco estatístico imenso de o fazer. Justamente por isto, Jesus vem e traz isso mais para dentro da gente possível. Por uma razão, minha gente, não há poder exterior de lei que possa competir com a pulsão sexual. A pulsão sexual só pode ser controlada com consciência. A lei não a controla. Além de que eu não sou colocado todo dia na situação de ter que matar alguém, como todo dia, do ponto de vista dos encontros sociais,
da natureza da pulsão sexual, da universalidade absoluta dela na condição da natureza humana, em fases distintas da vida. Nós temos emulações que não são as homicidas que podem dar de vez em quando se o constrangimento que você sofrer for muito grande, ou a opressão, ou se você for mesmo um diabinho. Do contrário, as emulações para a prática da violência não são tão profundas, nem tão arraigadas, nem tão intrínsecas quanto são as sexuais. E como nós somos seres caídos, essa pulsão pulsiona-nos frequentemente na direção errada, equivocada, exagerada e abusiva. Assim como a capacidade de se irar sem pecar, eu disse lá no início, lá na tenda, nas primeiras reuniões, que era um sinal positivo de uma boa constituição psíquica, porque uma psique destituída da capacidade da ira está adoecida. A de Jesus, que é a psique das psiqueis, tinha o poder da ira, porém sem dormir sobre a ira. É o que Paulo diz, que abre lugar para o diabo e a faz introjetar-se em nós como ódio pecaminoso. Então, se a ira tem esse poder positivo, ela se torna negativa de um determinado momento em diante, ou se a gente dá a ela o privilégio de chegadas instantâneas, ainda que a gente as repila imediatamente, se nós nos viciarmos à prática dela como tira-gosto de momentos perversinhos, ela faz muito mal. Do contrário, tê-la num determinado nível potencial como resposta humana é uma condição psíquica saudável, desde que o sol não se ponha sobre ela e desde que ela não comece de manhã, só vai acabar no pôr do sol. Do mesmo modo, a pulsão sexual, e não do mesmo modo, de modo infinitamente mais profundo, a pulsão sexual é sadia e necessária. O problema é a minha inclinação, que sou vendido à escravidão do pecado, como Paulo disse. Então, se a pulsão da ira, se eu não fosse torto como eu sou, geraria em mim apenas a dignidade de uma intensidade severa, de uma gravidade apropriada ao momento, mas não produziria nenhum risco de descontrole nem de continuidade, se eu fosse totalmente saudável e sadio. Mas não é assim que acontece, por isso eu tenho que vigiá-la dentro de mim, porque frequentemente ela pode se entornar e virar-se num arco cheio de flechas de ódio que a gente atira nos outros. Com muito mais razão eu devo cuidar do que em mim é muito mais intrínseco, no caso, a pulsão sexual, que é aquela da qual decorre a procriação, da qual decorre o melhor prazer orgânico, físico, psíquico que um ser humano pode experimentar na face da Terra, da qual procede todos os elementos que nos conectam em família e que, além de tudo, tem como alimentação os elementos mais básicos de nós, da nossa constituição genética, se definem em nós antes de nós ganharmos qualquer configuração visível ao olhar microscópico de uma avaliação científica que passa um equipamento que revela a aparência do bebê no estágio mais primitivo. Ele já está, todavia, definido bem antes disso no elemento do código menor e mais minimalista que poderia haver do seu próprio DNA. E dali em diante, um monte de hormônios serão produzidos no curso da vida dele, primeiro para definirem se a genitália dele vai se pendurar ou vai se introjetar, que vão definir a constituição física dele, as produções de hormônios numa direção ou noutra direção para moldarem-no de maneira masculina ou feminina, e vai chegar uma hora na adolescência em que um Vesúvio de hormônios vão explodir dentro dele e dentro dela nas direções
pulsionais já indicadas pelo traçado sexual predefinido orgânica e psiquicamente no indivíduo. E até aí tudo bem, mas como nós somos seres tortos, esse pulsionamento tende ao exagero, à doença, ao apressamento do caminho, ao egoísmo, na busca do prazer pelo prazer, e é onde a gente começa a se encalacrar na vida, a se relacionar de modo errado, a definir pessoas que vão ficar ao nosso lado de maneira errada, às vezes, para o resto da existência, ou ficar ao lado de alguém que será um verdadeiro carnegão de pus na nossa alma por anos e anos, por causa de pulsões. Ou, em razão dela, vai perder alguém com quem se poderia ter uma coisa extremamente boa, mas se decidiu privilegiar a pulsão de um momento, aí fica-se com alguém em detrimento de algo que teria futuro, contra uma coisa que não significa nada, mas já era, já rolou. É onde se instalam as primeiras loucuras humanas, que são as loucuras da paixão. E paixão é loucura, é pathos, é de onde vem o estado de loucura, de entorpecimento, onde qualquer doido fica gostoso, qualquer homicida vira uma atração fatal, qualquer desconhecido vira alma gêmea, conhecido antes da fundação do mundo, para o cara, 2 anos depois, dizer, meu Deus, vou chamar a polícia, porque senão ele me mata, minha alma gêmea. Enfim, é o tempo do surto, de muitos tipos de surto, e a gente vai seguindo e obedecendo essas pulsões, de tal modo que esse elemento de natureza relacionado à sexualidade, não a sexo, mas a sexualidade, a eroticidade, que também se vincula à dimensão psíquica da afetividade, é uma área e uma dimensão da vida de importância intrínseca, insofismável, e de um significado universal, inegável, presente, pulsante, com a força de um coração instintual bombeando dentro de cada um de nós, até que chegue a hora da aposentadoria orgânica do órgão, ou da pulsão. E tem gente que mesmo depois de organicamente aposentado, continua psiquicamente estimulado, mesmo sem conseguir coisa nenhuma. É pássaro sem asa, mas que não para de olhar e dizer, ai meu Deus, que nuvem linda. Enfim, é assim que acontece com os humanos, conosco, de uma maneira generalizada. Em uns com intensidades maiores, menores, cada um é cada um. Mas não há ninguém aqui que não reporte situações cotidianas relacionadas a isso. Seja aquele que se queixa da excessividade dessa pulsão, ou sejam até aqueles que choram quase que pela ausência, pela angústia da ausência delas, ou pelo direcionamento estranho ou diferente dela. Mas dores variadas são compartilhadas pelos que estão aqui, pelos que estão ali, pelos que me vejam em qualquer lugar da Terra, em qualquer momento da história. A resposta e a certeza que eu obteria e teria seriam exatamente as mesmas. Então olha aqui para mim, isto dito, vamos ler o texto? Mateus 5, tá? Porque sem essa introdução não vai. Mateus, capítulo 5, e aí fica bom porque eu falo bem pouquinho, mas já está compreendido. Espero que eu consiga falar bem pouquinho agora, né? Mateus 5, do verso 27 em diante. Jesus falando no chamado Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O texto prossegue, mas hoje nós vamos olhar apenas este aspecto
e este elemento do que Jesus falou como um todo, e acerca do que na quarta-feira passada eu dei uma visão panorâmica de 5 áreas, mais ou menos, que nós cobriremos, e esta é a primeira. Que área é essa? É a dimensão subjetiva e psicológica do adultério. É a psicologia do adultério. Na cabeça da maioria da gente, maioria de nós, adultério, quando eu digo de nós que somos pessoas que têm uma história relacionada à fé cristã. Só para eu ter uma ideia aqui, quem frequenta alguma forma de igreja cristã há pelo menos 10 anos aqui neste lugar, levante uma de suas mãos, só para eu ter uma ideia. 10 anos, certo, a grande maioria. 5 anos. 5 anos. 3 anos. 2 anos. 1 ano. Então, a grande maioria há mais de 10 anos. Então, isso tem um substrato, sem falar que antes de frequentar a igreja, você já frequentava o cristianismo. Você nasceu aqui, no Brasil, no ocidente da terra, está impregnado dessas simbolizações o tempo todo e em todas as coisas, de modo que o mais pagão entre nós nessa cultura está encharcado de simbolizações cristãs, sem notar, sem perceber. E carrega as pulsões dessa cultura judaico-cristã, ainda que totalmente corrompida e pervertida, carrega na alma, ainda que não saiba. E tem respostas neuróticas, paranoicas, culposas, reativas, morais ou imorais, legais ou ilegais, de consciência ou de transgressão a essa cultura judaico-cristã, ainda que o próprio indivíduo não saiba e não se dê conta, mas o negócio está pulsando aí dentro, é latente. Estão me compreendendo? Então, isto dito, o que nós temos que ver aqui é por que, se em cada momento e fase da história humana, apesar do mandamento que diz não adulterarás, a maioria dos homens adulterou e parte significativa das mulheres também o fizeram, sem falar que no mundo pós-moderno os homens continuam a fazer um pouquinho mais, em escala cada vez maior, e as mulheres vêm correndo quase cabeça com cabeça atrás, corrida de obstáculo, de pulagem de cerca, todo mundo pulando cerca, os homens estão assim um pouco, assim a cabeça indo na frente. Mas, ó, já está emparelhando e eu tenho a suspeição de que, como para a mulher é infinitamente mais fácil, não é mais fácil psicologicamente. Para a mulher tomar a decisão de adulterar, ela tem que romper camadas e camadas dentro dela. Mas uma vez que ela aprenda a romper, goste de romper, se vicia em romper, para ela é infinitamente mais fácil, ela quase que sai na rua e pega quem ela quer. O homem não, tem que ficar, laçar, conquistar, seduzir, inventar história, mentir, é uma danação, não é? Mas a mulher quase que chega, pega e leva, e qualquer um vai assim, ó, mesmerized, com uma obrigação instintual, eu tenho que ir, se eu não for, eu não sou homem, se eu não for, eu não sou homem, o cara vai. Ele não consegue não ir, é um poder extraordinário. Na realidade, a mulher tem mais poder sobre o homem que o diabo. Prova disso é que o diabo preferiu enganar a mulher primeiro e diz, porque eu aqui não dou conta desse cara, mas ela, se ela falar, ele vai. Ele vai, ai, deixa eu me apresentar melhor para esse indivíduo, para este cidadão universal. Aí lá veio ele, com a presença mais poderosa que possa existir diante de um macho, que é a presença de uma mulher. Não tem torpedo, veneno, não tem poder maior, minha gente. Ora, justamente por isso, é que Jesus trouxe essa questão
para o nível da subjetividade mais profunda e disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, e vice-versa. Com uma mulher, porque a incidência visual da busca do homem com a intenção lasciva, cobiçosa, desejosa e possuidora é muito maior, muito mais intensa. Até mesmo o processo psicológico da mulher matadora, e tem muitas hoje em dia, não é? Que são literalmente galinhas. No passado era a mulher que era galinha, né? Antigamente, quando uma mulher saía com muita gente, dizia, galinha. Aí depois isso virou uma expressão para o homem, deixou de ser para a mulher. O homem é galinha. Mas hoje em dia tem umas mulheres que voltaram a ser galinha igual aos homens. As matadoras, mesmo a psicologia da conquista das matadoras, em geral, é diferente da do matador adúltero. Ela vem por emulações mais psicológicas. Ele vem por emulações absolutamente penianas, vocês podem ter certeza, vinculadas aos aspectos mais animais e básicos do que num animal mamífero possa se instalar. Então, para ele, se a reação química animal, visual, produzir alguma coisa, já está ele lá. Ela é que necessita, até agora, a maioria, de outras coisas. Mesmo a matadora precisa de outros elementos de satisfação, a menos que ela já tenha caído naquele nível de doenças que já se caracterizam como taras, pulsões de tara mesmo. Do contrário, ainda há inibição. Jesus, todavia, vem e diz que esse elemento, que mesmo do ponto de vista exterior, a maioria de nós lida com ele porque ele faz parte constitutiva da gente, só pode ser enfrentado na gente pela lei da consciência. Porque nenhum outro elemento exterior que seja escrito em qualquer que seja o lugar de mandamento terá qualquer poder, a menos que ele se transforme em consciência na gente. A menos que ele se transforme em maneira de pensar, maneira de olhar. Do ponto de vista universal, nenhum de nós escapa disso, porque não há nenhum de nós que, ainda que no dia de hoje não tenha transgredido quanto a isso, nem no dia de ontem, nem tenha lembrança disso nesta semana ou no mês passado, mas que possa dizer que em algum momento na vida nunca conheceu essa transgressão no seu coração. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mesmo os mais sutis, mesmo os mais puros, mesmo as mulheres mais santificadas, em algum dia, em algum lugar de carência, em algum momento, já olharam para alguém em alguma época de vazio da vida e desejaram alguém, o que não é comum numa mulher. Daquelas que se cuidam no coração. O mesmo com homens. E se o indivíduo não tivesse cuidado no coração, meu Deus, cada rebolation na rua é um outdoor de convite. E cada homem andando assim, se mexendo com a carinha insinuante e besta, é um motivo de imaginações mil na cabeça de um bocado de gente. E a prova de que a lei não tem poder contra o adultério é que todas as sociedades civilizadas, com exceção da islâmica e de algumas extremamente radicais em regiões fechadíssimas do planeta, é que ainda mantém o adultério como lei que carregue qualquer forma de punição contundente para o transgressor. Nas demais sociedades ele foi abolido por uma percepção simples. Ninguém, por meio de nenhum decreto, elimina o adultério, porque ele habita uma dimensão pulsional mais profunda
do que o próprio ódio de uma ira provocada por alguém que faça você ter vontade de matar. Porque você não disse, eu não matar, eu não procriarei. Porque você não disse, eu não matar, eu não gozarei. Porque você não disse, eu não matar, eu não terei descendência. Você diz, se eu matar, eu terei que correr, eu terei que fugir, eu terei que me esconder, eu poderia ser morto, eu poderia ser preso. Não faz parte da tua constituição, do elemento da continuidade da vida, como a sexualidade que está intrínseca na gente. Então, por nenhuma lei externa, esse poder nos seria dado, no máximo por medos aterrorizantes. Em sociedades pequenas e fechadas, indivíduos não fazem isso do lado de fora, mas aumentam a introjeção e o volume dos desejos e das pulsões e dos sonhos eróticos e das vontades loucas, ainda que a pessoa ande debaixo de uma burca o dia inteiro. Vocês estão me compreendendo? Eu estou me fazendo simples e claro o suficiente? Por isso vem Jesus, parece que chovendo molhado, em relação a um mandamento que todo mundo transgride. Ele diz, olha, ouvistes o que foi dito, eu estou dizendo que a justiça de vocês tem que não só exceder, tem que curar essa doença em vocês. Assim como a justiça do reino de Deus tem que curar a doença do homicídio na gente, da ira, da agressão que quer crescer e se transformar num câncer que frequentemente nos faça envelhecer amargurados, ou da capacidade de nulificação do próximo, que acaba virando um vício de poder que a gente exerce esmagando outros. Do mesmo modo, o adultério ou o espírito de traição, seja na prática objetiva, ou seja na introjeção e na subjetividade, desconstrói a gente e nos adoece em profundidades que nós não podemos nem imaginar, com consequências em áreas que frequentemente a gente não consegue nem medir e nem aferir. Daí, ou isso entra no mais profundo da consciência da gente, ou o caminho da transgressão está garantido. Se não está garantido na exterioridade, na prática externa, onde por razões morais, legais, afetivas, matemáticas de custo-benefício ou de riscos calculados convençam você de que aquilo ali é perigoso, se você tiver esse nível de bússola e de sensatez, ou do contrário, em havendo a oportunidade, o homem estenderá a sua mão, tomará do fruto e comerá. E vai achar que se ninguém viu, Deus até viu, mas a gente vai levando, e entre o dia de hoje e o juízo final, eu faço umas 1000 bondades para cobrirem a culpa da transgressão de hoje. Inclusive prometo tratar o meu marido bem melhor e a minha mulher também, quando é o caso do homem. Mas o cara faz. E não precisa ser por amor, no caso do homem. Não precisa ser por nenhuma das razões que os culpados evoquem, quando frequentemente o fazem, tentando dar dignidade ao ato da sua traição, do seu adultério. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu traí, mas foi por amor. Eu adulterei, mas foi por amor. Aí, porque foi por amor, tudo se justifica, parece que a dor do outro não aconteceu, que a vergonha da família não se estabeleceu, que a calamidade não chegou. Se foi por amor, nem por causa disso deixou de ser catastrófico. E se fosse amor maduro o suficiente, provavelmente teria evitado as consequências dessa prática tão desastrosa. Ou se chegasse à conclusão de que qualquer continuidade de caminho sem aquele amor seria uma mentira e uma falsificação total, trataria da coisa em níveis limpos e abertos que evitassem a catastrofização e a destruição de muita gente no caminho. Por isso,
dificilmente até mesmo amor mesmo, com consciência, você encontre no processo. Então, tendo essa coisa tão entranhada em nós, sendo nós tão tortos, essas pulsões tão frequentes, e a prova disso é que a prática da vida revela quão estatisticamente a humanidade sucumbe diante disso, lei alguma coíbe isto, a menos que consciência seja desenvolvida em nós. Por isso Jesus vem e diz: ouvistes o que foi dito, mas não adiantou. Eu sei que vocês ouviram o que foi dito, mas o que eu estou dizendo a vocês, foi o peixe ali, fica tranquilo. O que eu estou dizendo a vocês é que tem muitos, eles dão uns pulos ali, faz... Não é cobra não, viu? Não é a serpente, é o jardim, mas nessa até agora nunca houve uma serpente. E também não tem macieira, embora não tenha sido a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas voltando aqui ao nosso assunto, na realidade, Jesus vem e chama isso para dentro de nós, porque ou se cria um estado de consciência que vai nos educando na justiça do reino de Deus, ou as leis dos escribas e fariseus só têm o poder de trabalhar psicologicamente para aumentar o volume da pulsão sexual e fazer de você um monstro maior. Porque a pulsão sexual, diferentemente da pulsão homicida, que não é constante, por isso é que João diz que se alguém tem vontade de matar o tempo todo, a vida eterna não está presente nele. Se ele é um assassino no sentido crônico, não de alguém que um dia cometeu o ato de matar alguém, mas de alguém que diz, eu preciso matar de alguém hoje, a vida eterna não está presente nele, porque essa não é uma pulsão natural. Agora, a pulsão da sexualidade é natural do homem. Ora, como a pulsão homicida não é natural no homem, ela pode ser coibida por leis, e a prova disso é que menos de 0,5% da humanidade transgride essa transgressão. Mas como a pulsão sexual é frequente e é constante em nós, e é constitutiva na nossa natureza, a única coisa que pode coibi-la, até do ponto de vista de qualquer que seja a prática, é o desenvolvimento da consciência em nós. Se eu não tiver essa consciência, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, em qualquer lugar, eu posso até não praticar isso do lado de fora, mas a minha mente será um motel ambulante. Você como mulher pode até não ficar pintando imagens de homens, mas você vai deitar o peito na cabeça de um monte de cara que você acha legal, na imaginação. Pode ser que você seja pudica o suficiente para dizer, para não se ver assim peladona com ele, ou dançando no candelabro. Pode ser que o seu nível de pudicícia permita você ir até o ponto apenas de dizer, meu Deus, aquele peito nu, com aquela macheza toda, não precisava nem olhar daqui para baixo. Eu só queria hoje passar a noite deitada no peito daquele cara, só que ele é o marido da sua amiga. Ou é o seu cunhado, ou o seu concunhado, ou é o seu vizinho, ou é o seu patrão. Aí o bicho pegou. Para você, mulher pudica, também. O homem, em geral, não tem esse pudor, não é? Ele ataca logo do pescoço para baixo. De preferência. E faz todas as intromissões que ele puder. Mesmo os mais santos, só os que sofram de algumas enfermidades que um analista iria chamar de platonismo crônico, até a psicanálise ia achar que tinha uma coisa errada com o cara. Para vocês verem o nível de diferenciação das duas pulsões nos dois gêneros diferentes. Para controlar isso, e a questão não é controlar, é educar isso na justiça do reino de Deus.
sem ficar assexuado. Esse é o dilema. É como manter a sexualidade sadia, sem que ela se transforme numa sexualidade pulsantemente adulterina, transgressora, fantasiosa, fetichista. E a nossa questão, como? Sem que isso vire consciência na gente, sem que isso vire um estado anterior ao pensar, sem que isso se torne um software intrínseco, rodando antes da própria organização lógica do pensar. Aí você diz, isso é impossível. E eu digo a você com toda sinceridade que é impossível um homem dizer de si, eu consegui de modo absoluto dar a mim e a qualquer outro ser humano na Terra de que isto nunca mais acontecerá comigo. E menos ainda dizer isto nunca na minha vida aconteceu. Só houve um, Jesus de Nazaré. Os demais, do passado, só têm pecados subjetivos a confessar nesse nível. No presente, o mais firme de nós é pura vaidade. E em relação ao futuro, o melhor de nós deve ser sempre pura esperança. E isto com a mente colocada na água da vida todo dia. No rio da água da vida, no rio da água da palavra, no rio dos bons pensamentos, do no que pensar. Em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todo dia, fazendo aquele exercício de reumanização da mulher no olhar do homem, de reumanização do homem no olhar da mulher. Todo dia, fazendo aquele exercício da desobjetização da mulher ante aos sentidos conquistadores, dominadores, possuidores do macho, adoecido e inveterado na institualidade de macho dominante, de mamífero prevalente e de pecador caído. Todos os dias isso tem que se instalar como um software de gratidão a Deus pela vida do outro, não de constatação da existência do outro como possibilidade de oportunização de uso e de prazer da minha parte. Isso tem que ser todo dia um exercício de alegria no Senhor pela existência do outro no estado em que o outro esteja. Se está livre e você não é, alegre pela liberdade dele, com a oração para que ele ou ela encontre o melhor de Deus na vida. Se você é livre, quem não é a outra pessoa, com a oração de que a vida dela seja carregada de todas as graças possíveis e não faça disto uma oração cotidiana, porque senão se transformará numa paixão platônica. Com certeza absoluta. Se a situação é outra, você é comprometido, a outra pessoa é comprometida e por alguma circunstancialidade da existência, algo se instalou, seja meramente orgânico ou psicológico, um oportunismo viral de um momento de fragilização conjugal, ou tentação diabólica mais presente, seja lá o que for, você tem que ter dentro de você um software mais profundo, rodando o tempo todo e dizendo de maneira silenciosa e não auto-obrigada, já natural no seu coração, o fato de que você sabe que aquela criatura humana carrega um destino na história que não é o seu e não é o da sua vida, e você é chamado para não ter nem mesmo cobiças fantasiosas sobre as alternativas de vida que você eventualmente poderia ter com alguém que você julgue interessante nesta existência.
Ou seja, é preciso que você tenha um software de realidade rodando em você e de verdade. Um software antiviral em relação à fantasia. Um McAfee contra a fantasia. Um shield antivírus mentais de fantasia, que é a coisa que mais alimenta isso do lado de fora, é a fantasia. Cuja viagem é de uma complexidade enorme, porque nós vamos ter que falar, não hoje, mas na quarta-feira que vem, dos elementos relacionados à exterioridade estética, ao elemento interior da subjetividade da cobiça, como a estética do elemento provocativo se vincula à cultura, se vincula a tantas outras coisas que a gente nem percebe, às vezes se vincula até às projeções de pai, mãe, de figuras parentais que a gente tenha para o bem e para o mal, de modo que não raramente o cara se casa com a mãe sem saber, a menina com o pai sem querer, e as histórias vão ganhando complexificações nessa área. Tanto quanto a gente também precisa se entender do lado de dentro, não apenas do ponto de vista psicológico, mas também fazemos um mapeamento orgânico da nossa própria história de pulsão sexual e hormonal. Tem que olhar para a infância, ver como é que você era sexualmente na sua infância. Que tipo de criação, que tipo de estímulo, de coibição, de proibição você teve. Que figuras parentais, que pai e mães, e como a sexualidade deles se expressou. O que você sentiu em fases diferentes da vida em relação à sexualidade? Em momentos diferentes. Como é que você se relacionou com pai e mãe em relação a isso? Que vai definindo imensamente. Como você se relacionou com os irmãos, com as irmãs, com os parentes, com os vizinhos. Quem foram os elementos provocativos, as mídias de provocação, de estímulo? Em que idades eclodiram que coisas em você? Que emoções, que sensações? Que nível de fixação mental isso adquiriu dentro de você? Que importância? O quão inseguro você foi durante esse processo até aqui? Porque quanto mais inseguro você tenha sido, mais profundo terá sido o processo como necessidade dele em você. Como necessidade da experiência, porque pouca coisa afirma psicologicamente o indivíduo na fantasia da segurança, quanto uma prática sexual positiva. Traz para o cara a sensação de que ele foi aceito pelo mundo no nível mais intrínseco da aceitação. Houve alguém que me quis dentro de si. Ou houve alguém que quis entrar em mim. É como a mente mais primitiva da gente raciocina, como as nossas pulsões não faladas sentem. Então, se há um esburacamento qualquer na vida da gente, não raramente surge uma necessidade sexual enorme na vida do carente. Ato contínuo. Você quer preencher, cimentar o espaço. E aí, não tendo cimento, você entope o buraco de pano, do que der, jornal. Vai enchendo e vai pisando e vai chamando de meu asfalto, de meu concreto, até você se arrebentar caminho afora. Então o mandamento de Jesus não é uma regra, não é uma lei, quer dizer, não adulterarás, porque Jesus sabia que a lei estava lá e todo mundo transgredia. O mandamento de Jesus é uma inscrição na consciência. Tem que produzir um ser que passe a olhar diferente, a interpretar diferente, a sentir diferente. Tem que gerar na gente curas mais profundas, para que o espírito do adultério não se instale em mim como uma pulsão que na subjetividade
mantém a sua latência regular, constante, perturbadora e adoecedora da minha mente, eu preciso ter dentro de mim uma coisa muito mais profunda instalada, que é aquela disposição, alegria, desejo interior e de não cobiçar, de não sentir inveja. Ninguém jamais vai deixar de ter a pulsão do adultério enquanto for aquele cara que morre de inveja. Todo invejoso é cobiçoso. E todo cobiçoso tem uma tendência natural a se deixar levar pela pulsão mais intrínseca que habita a gente, que é aquela relacionada à sexualidade. Então, quem cobiça carro, cobiça mulher. Quem cobiça joia, cobiça homem. Quem cobiça dinheiro, cobiça poder. Quem cobiça poder, cobiça posse. Quem cobiça posse, cobiça de fazenda a mulher ou a homem. Cobiça é o que está na base do adultério. Ou só em filme de comédia, que o cara pode chegar e dizer, infelizmente, chegar em casa todo ralado, dizer para a mulher, infelizmente, me socorre, ele diz que 911, call the cops for me. Aí ela vai perguntar, honey, why? Aí ele vai chegar e vai dizer, porque eu fui estuprado por 4 mulheres na esquina. Aí você tem que sair rindo porque é um filme de comédia, né? Um homem estuprado por 4 mulheres, esse nunca existiu na face da terra. Elas não conseguiriam estuprar. Nem se amarrassem elástico no bilu-bilu do Adão. Não ia conseguir, não iria dar. Talvez morto, com enrijecimento cadavérico, fosse mais possível. Mas vivo, sem vontade, não dá. Por isso o homem não tem que se queixar de estupro, porque ele é inestuprável. Se ele chegar com essa história, ele está a fim de virar muçulmano e não te confessou ainda, está a fim de ter 4 mulheres. Não teve coragem de dizer. Do contrário, minha gente, o que nós temos é o fato de que o indivíduo, para poder lidar com isso, vencer isso, não ter isso como algo perturbador, destruidor, corrosivo, fantasioso, que vai minando o próprio amor conjugal, quando a pessoa permite que a fantasia entre nesse nível, no vínculo e no relacionamento, só se consegue evitar isso se na mente a gente tiver como privilégio o não cobiçar e o não invejar. O que são coisas na nossa sociedade que são estimuladas o tempo todo. Você liga a televisão, são sessões de cobiça. A propaganda vive de quê? De estimular a cobiça. Chegar a dizer, homens que dirigem este carro tal, aí as mulheres vêm correndo atrás do carro do cara. Tá, e ele está ali tirando a maior onda. Ele que não consegue nada, meu Deus, nunca. De repente entra num carro daquele, é tudo que a mulher correndo atrás dele. Olha como, para te vender um carro, eles te oferecem algo que vai fazer as mulheres correrem atrás de você. Eles vão te impulsionar lá atrás para vender o carro na concessionária. Apertam o pinto para vender na concessionária. E é assim que funciona. Ou então aquela mulher que sai andando com aquele cabelo que nenhuma mulher tem, com aquela pele que não existe, com aquele Photoshop ambulante. Ai, todo mundo parando e os homens olhando para trás para o cheiro dela, que dura o dia inteiro. E ela entra naquele carro e roda, assim, aquele cabelo que faz aquela volta de deusa grega.
E ela acredita que quando ela passar aquilo, ela vai virar aquela propaganda. É o dia inteiro essa pulsão de você pode ser como aquela. É todo mundo em relação a outro. O teu cabelo pode ser como aquele, o seu carro pode ser aquele, o resultado pode ser esse, você pode ser como... É tudo para lá, é cobiça, é estímulo à cobiça. Por isso é estímulo à corrupção, por isso é estímulo à apropriação indébita, por isso é estímulo a toda sorte de traição. O que é corrupção, se não traição? O que é apropriação indébita, se não traição? Corrupção é adultério monetário em relação à confiança que um fiel depositário pôs em você. Tudo que decorre da cobiça produz alguma forma de adultério. Seja ele o sexual, seja ele o profissional, seja ele de qualquer outro nível, você adulterará algum caminho, alguma pessoa, alguma vida, algum percurso. Falsificará alguma coisa para chegar ali, para alcançar. Na quarta-feira que vem eu quero, ainda nessa dimensão psicológica, que hoje foi extremamente superficial, fazer a viagenzinha, começando com o elemento primal da gente. O que acontece desde cedo. Se João Batista reconheceu Jesus, não reconheceu no ventre das mães? Você veja a interrelacionalidade que há entre embrião e feto, entre Deus e o fetinho, entre o fetinho e o embrião, o fetinho Deus e o embrião profeta. Como coisas vão sendo gestadas na gente quando a gente é ainda substância informe. Depois elas são gestadas num nível psicológico que começa na vida intrauterina. Elas se estendem pela criação, tendem a se fixar nas coisas mais básicas e definitivas até os 7 anos de idade. Daí em diante é trabalho que a gente vai ter que fazer a vida inteira para ir frequentemente se curando das propensões que já se instalaram por essas épocas. E a cura para isso, como eu disse, está numa lista de admissões que a gente precisa fazer com aquele desejo ambicioso no Espírito Santo de dizer: eu quero que a minha mente se transforme na mente de Cristo. E eu não me sentirei um otário se eu não ficar olhando para todos os corpos cobiçosos, não me sentirei um tolo se eu nem perceber, não me sentirei bobo se esse negócio não se pulsionar dentro de mim, me sentirei feliz se com meu cônjuge isso estiver presente, me sentirei feliz se na minha juventude essa for a minha pulsão natural na direção do sexo oposto, me sentirei feliz se em cada fase da vida essa dimensão da minha vida estiver com a intensidade saudável, gerando as relações próprias que produzam a saúde necessária para cada estágio e evolução da minha própria existência. Do contrário, se a gente nesse primeiro momento desse texto sobre não adulterarás não falarmos disso, nós vamos estar apenas comprando um monte de band-aid e aplicando em gente sofrendo de leucemia e dizendo: olha, bota fé porque você vai ficar curado. A lei de Moisés é como band-aid para doente de leucemia. Ela cola no exterior, mas não cuida, não trata do câncer de sangue nas veias do ser. E o Evangelho quer tratar dessa dimensão mais profunda da vida de cada um de nós. Tem alguém aqui ou em casa que pode estar dizendo: poxa vida, Caio, seja realista. Será que você não vê que essa coisa é pesada demais? Pô, eu acredito que para um evangélico seja impossível carregar esse peso. Porque ele carrega não o mandamento do Evangelho. Em geral, ele carrega a justiça dos escribas e fariseus
com a neurose do mandamento do Evangelho, que é aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, do lado de fora ele é culpado da lei de Moisés, do lado de dentro ele é culpado da lei de Jesus. Do lado de fora ele faz tudo para não olhar, que é para não ser visto e não dar mau testemunho, apenas menos que ele não identifique nenhum crente no pedaço. Aí ele olha. Do contrário, ele faz pior, ele fica olhando para dentro, aí ele imagina, aí ele já faz o Photoshop dela aqui na cabeça. Aí ela já vira deusa grega mesmo, nem é. Ele nem viu aquela espinhona, aquela coisa, não viu nada disso, ele já vai, aí introjeta. Não é por uma pessoa específica, é uma pulsão geral que vai ficando ululante e pululante dentro dele, até o dia em que esse cara explode. Isso, quando não explode para fora, explode para dentro, somatiza isso na forma de doenças, de desordens psíquicas diferentes, coisas as mais diversas podem acontecer. O cristão, nesse sentido, sofre demais, porque ele vive no limbo. Ele nem largou a lei e nem mergulhou na graça, para ficar curado da lei e na graça, e ir experimentando a pacificação do ser. Então, provavelmente o ser que mais sofra nessa história toda seja o cristão, que existe entre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Não abraça nunca a libertação, existe como um zumbi entre esses dois mundos. É por isso que toda hora tem gente dizendo, você está falando isso, parece que é difícil demais. Se enxergue. Não houve um dia na sua vida, mais de uma década atrás, que você pisou nessa bola feio? Houve sim. Mas houve antes disso 25 anos em que eu vivi, sem nenhum preenchimento afetivo que me satisfizesse, com toda honestidade diante de Deus, sem ser molestado por isso, praticamente dia nenhum da minha vida. Eu era um jovem potro, que me casei novinho, tudo que tinha ficado para trás tinha ficado, e agora eu vivia uma vida adulta, num casamento que não carregou de ambas as partes os elementos necessários para gerar nenhuma conjugalidade. E houve uma adaptação por causa do Evangelho e da harmonia familiar a uma coisa que aconteceu com toda a paz e tranquilidade durante 25 anos. E que dentro de mim não me gerava nenhum desconforto. Eu não seria verdadeiro com vocês se eu dissesse que durante aquele período, apesar daquele vácuo interior, eu andei perturbado, eu não andei. O Evangelho me encheu tanto que não teve lugar para perturbação. A família me preenchia tanto, os filhos, não tinha lugar para perturbação. E o ministério me satisfazia tanto que não tinha lugar para perturbação. E Deus me era tão amigo e presente desde sempre, que mesmo nos dias de frustração, que foram poucos, que eu conto em menos dedos do que essa mão aqui precisa, os dias tópicos em 25 anos, não resistiram a horas de gratidão diante de Deus pela glória dele na minha vida. Então o que eu estou lhes dizendo é que é possível viver sem perturbação. Como pela graça de Deus eu hoje vivo sem perturbação nessa área. E se eu não quisesse evocar o dia de hoje, bastava eu falar de um passado de 25 anos, onde eu não era nem um homem a caminho dos 60 anos, ainda era um jovem adulto, com um buraco que poderia justificar uma carência dessa. E vivi em paz e tranquilidade. Houve o dia da calamidade por outros descuidos, não por esse necessariamente. Por outro abrir de espaços, não por esse necessariamente. Por outras relativizações, não por essa necessariamente. No meu caso, com toda certeza, a relativização começou, eu já disse a vocês, quando no meu fastio de identificação do estado da igreja evangélica, eu fiquei tão enfastiado e perdi tão completamente o romance
por aquela igreja a qual eu me dedicara durante a vida inteira, querendo vê-la tornar-se igreja de Deus na terra, chegou o momento quando eu vi que os homicidas tinham tomado todos os lugares, e os mentirosos e os ladrões, meu coração caiu naquele pecado que no Salmo 73, Asaf diz que quase o fez resvalar também. Os meus pés se resvalaram porque eu tive inveja do devaneio descomprometido, gordo, nédio, safado e canalha daquela multidão que andava sem reprovação divina, e meu coração lá no fundo caiu em amargura, sem detectá-la. Mas foi isso que minou as resistências de uma vida inteira. A admissão disso é rocha. Para mim é pisar na verdade. É mais solidez para o coração. Essa autocompreensão, esse discernimento de quais são os caminhos por onde a areia movediça começa a relativizar o chão rochoso. Então, minha gente, eu li, por exemplo, a introdução do livro do meu amigo John Stott sobre o Sermão do Monte, chamado Contra a Cultura Cristã, 25 anos atrás, quando o lançaram. E ele lá quase que pedia desculpas por estar fazendo aquele comentário, porque sabia que para a maioria das pessoas parecia algo incumprível, irreal, impossível. E na realidade não é. É real, é possível. Não é possível absolutizar. Só é a rocha Jesus. Só Ele encarnou a sua palavra de modo absoluto. Mas eu posso andar num chão rochoso, firme, denso. Eu posso ter paz mental. Eu posso não ser fantasioso, fetichista sexualmente. Eu posso não ser descontrolado na minha interioridade afetiva ou erótica. Eu posso não ter necessidade de ódio, de vingança. Eu posso ficar livre e andar livre dessa vontade vingativa que muita gente parece ter. E é um privilégio perdoar. Eu posso perdoar sempre, posso perdoar todo dia. Posso mexer na alegria no exercício do perdão. Posso me alegrar na desistência do julgamento, do juízo peremptório sobre o próximo. Posso me alegrar em recolher as minhas pérolas e não jogá-las aos porcos. Posso me alegrar em não sair correndo com a multidão, em dar tempo ao tempo, para que, porventura, na minha pressa, pensando que estou seguindo uma ovelha, não esteja sendo pastoreado pelo lobo. Tudo isso é privilégio, não é dificuldade. É oportunidade de viver melhor, não é utopismo distante. Inclusive, este mandamento de Jesus que diz, não faça isso, não adultere do lado de fora, mas exceda a justiça de Moisés ou dos escribas e fariseus, faça a viagem para dentro. Você nunca será o absoluto dessa possibilidade. Mas você vai crescer na vida para ir aprendendo todo dia que é possível ganhar esse estado mental, que não é deserotizado e que não é eroticamente fetichista, que não é dessensibilizado sexualmente, mas que não é sexualmente sensualizado, que não é de modo algum sexualmente sem pulsão, mas é sexualmente não compulsivo, que psicologicamente aprecia o apreciável, mas que nem por causa disso transforma isso em cobiça, que psicologicamente identifica até potenciais de afinidade, mas não transforma tais constatações no desejo fixo de que isso acontecesse e nem tampouco na fantasia paralela de como seria se tal tivesse se dado. É possível viver uma vida livre disso. É possível encontrar homem sem ficar nervosa e histérica. É possível encontrar mulher sem perder a cabeça. É possível chamar
o belo de belo, sem admitir sedução, porque sedução não haja. E é possível, de todo o coração, constatar a realidade feliz da nossa própria sexualidade, sem que isso implique em nenhum tipo de necessidade de mortificação. É possível que a sexualidade da gente, por mais caídos que nós sejamos, mesmo que ela nunca se absolutize como algo completamente saudável em nós, ela todavia pode andar na vereda do caminho estreito, que é caminho de vida, embora sejam poucos os que acertem com ele. Nós estamos reunidos aqui, todavia, para aprendermos a acertar este caminho, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Legal, gostoso, né? Então, quarta-feira que vem, vou pedir um deverzinho de casa para a Nejazinha, que faz uns esboços, ela e a Dora são umas esboceiras maravilhosas, sem falar que elas gravam também, tudo. Se falhar ali, ó, não falha com elas nunca. Então vou pedir a Neja, minha amiga querida, se você me manda por e-mail, amanhã ou depois, quando você puder, antes de quarta-feira, até terça que vem, um esbocinho do que eu falei hoje e do que eu prometi para quarta-feira que vem, tá bom? Vamos dar as mãos e vamos orar? Olha, eu acho que aqui foi mais quente do que lá na tenda. Eu, pelo menos, peguei enquanto teve fogo ali atrás, eu sentia nas costas o negócio esquentando. E eu vi que o mano ali alimentou a chama algumas vezes, né? Vamos orar todos nós, e você que está em qualquer lugar da terra, una-se a nós em oração também. Senhor Jesus, nós todos admitimos que um dos espíritos mais fortes neste tempo é o espírito de sensualidade, de adultério, de cobiça, de fantasia, de intenção impura no coração, de olhar cobiçoso, de ganância erótica, de gula, de tara, e que acomete a maioria dos seres humanos cada vez mais no planeta todo, inclusive os teus filhos e filhas, que sofrem pelo pastoreio da culpa, que sofrem em razão de não terem sido libertos da lei, de não terem sido apresentados à graça até hoje, que sofrem por não entenderem que está consumado e não há barganha com Deus, está pago, e só aquele que sabe que já está pago terá paz para poder usufruir a paz do que está feito. Permite que cada um aqui vá entendendo, compreendendo e sendo pacificado pelo Evangelho. De modo que ao final cada um tenha um caminho simples, uma vereda estreita, porém reta, para caminhar. E olhe para o chão e pode não ver um palácio sob seus pés, mas enxergará a rocha eterna e indestrutível, que os construtores rejeitaram, mas que tu fizeste ser a principal pedra angular. E isto hoje é maravilhoso aos nossos olhos. Muito obrigado pela revelação dessa maravilha do Evangelho, que é caminho de vida, de saúde, de alegria, de paz, de humanidade, de tranquilidade mental, de pensamentos que vão sendo saneados e feitos saudáveis pelo Evangelho, quando ele vai se transformando no capacete da nossa salvação, na sandália do nosso caminhar, na couraça da nossa justiça, na verdade do nosso íntimo, no escudo da nossa fé, na espada das nossas defesas e ataques nesta vida. Realiza esse bem em todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.